Tá tudo bem por aí? Então tá, mais uma vez juntos em Olha Quem Está Falando, e hoje vamos bater um papo com ele que é músico, além disso, né? Mas é um grande locutor com uma grande história no rádio, meu amigo Paulo Beto. Paulo Beto, prazer sensacional estar com você aqui, legal. Cara. Bom poder rever, né? Depois de um tempão, né, Paulo Beto? Você tinha cabelo preto, inclusive. Nós é verdade, tínhamos cabelos pretos. Jesus, o tempo passa. Paulo Beto, a sua história no rádio, ela tá assim ligada muito à rádio jovem, né? Você sempre foi essa, independente da época, você sempre teve presente em rádio jovem, não foi? Assim, antes de qualquer coisa, olá galera, obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história no rádio. São 34 anos já de história no rádio. Ui. Então tem bastante história. E aí você falou das rádios jovens, né? Na verdade, as rádios jovens sempre muito presentes. Eu fiz de rádio mais adulta a Paradiso. Mas eu fazia simultâneo, Paradiso e Jovem Pan. Sim. Então meio que uma anulava a outra, no fim das contas. Isso agora há pouco tempo. Não, né? Isso foi 2003 a 2000 até início de 2005. Entendi. Né? Mas vamos começar pelo começo. Né? Vamos lá. Como é que entrou o rádio? O rádio entrou na minha vida através do futebol, cara. O meu sonho era jogar futebol. Sério? Né? Seríssimo. E cheguei a treinar no Fluminense, no América, quando o América existia ainda, né? Eu ouvia muito futebol, mas na verdade a minha irmã me mostrou a Rádio Cidade na época, tocando música, e aí eu comecei a ouvir aquilo e ficar envolvido pelo Mansur, Jaguar, e eu fiquei apaixonado por aquilo se tornou diário, um hábito diário. E o que aconteceu? Eu acabei um dia indo lá na cara de pau conhecer a Rádio Cidade. Assim, na cara de pau médio, né? Foi uma situação... Eu mandei uma carta pro Mansur dizendo que... Olha só, uma carta, gente. Uma carta. Escrita à mão, né? Escrita à mão, uma carta no correio, carimbo. E a carta chegou lá no estúdio da Rádio Cidade. E o Mansur me respondeu na véspera do Natal. Mandou um cartão de Natal respondendo e tal. E nessa carta eu pedia para conhecer os estúdios. E aí... Passou o Natal, entre Natal e Réveillon, eu fui lá conhecer o estúdio da Rádio Cidade, fiquei apaixonado pelo estúdio, por aquele ambiente, por aquela magia do rádio, internamente falando. E aí eu comecei a partir daí a ligar para as rádios, pegava a lista telefônica, uma coisa também que já não existe mais. Páginas amarelas. Né? Páginas amarelas, né? Pegava tinha um livrinho que hoje em dia se chama GPS, que você tem em qualquer celular, mas você tinha um livro, né, com as ruas, os endereços, e eu ligava para as rádios e saia marcando testes. Eu tinha na época 15 para 16 anos de idade. Poxa. E eu saia marcando teste em rádio, teste em rádio. Era um pior que o outro, é óbvio, não tinha preparo, não era um profissional, era um garoto. Mas eu continuava fazendo, até que um belo dia, jogando futebol com os amigos na rua e tal, um deles chegou para mim e falou: por que você não tenta a Rádio Seu Armando? Opa. Que era na rua ao lado, numa rua paralela, próxima da casa dos meus pais, onde eu morava com meus pais. Cheguei lá, o Jairo, que você já entrevistou aqui no programa, tinha acabado de ser demitido porque deu um arroto no ar, de propósito, porque o seu Armando não pagava. O Jairo deu um arroto no ar, demitiu o Jairo e todo mundo que estava na equipe lá com o Jairo. E aí eu cheguei lá num domingo de manhã, gravei um teste, o seu Armando ouviu e falou o seguinte: gostei. Eu eu era bom aluno na escola, fazia curso de inglês. Ele gostou dessa coisa que eu tinha, cultural, né? E falou: você tá no ar hoje à noite, meia-noite. Quando eu cheguei em casa falando isso, foi um pânico, claro, ninguém entendeu nada. Mas eu fui lá, passei a madrugada no ar, e a minha primeira fala no rádio foi silêncio. Como assim? Porque eu tava tão nervoso, que quando o menino apertou o botão do microfone e falou: vai, fala! Eu tinha que ler um texto de alistamento militar. Eu lembro disso até hoje. O texto tava lá, né? Mas... O texto tava lá. Quando ele falou vai, eu fiquei olhando pra ele, vai! Silêncio! E ele vai! E eu em silêncio, e o que acontecia? Nada, ele apertou, tocou uma música e me deu uma bronca danada depois, enfim. Meu pai estava comigo, meu pai passou a noite na rádio comigo também, dormiu, claro, a maior parte do tempo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos de idade. Ui, podia? Não, né? Não, claro que não podia, mas eu tava lá. Eu nem sabia que não podia. Eu queria fazer aquilo e fui fazendo. Claro que durante a noite, durante o tempo que passou, é claro que eu falei algumas vezes, né? Não foi silêncio o tempo todo. E por conta disso, o Armando acabou me dando a oportunidade. Eu acho, Fabiano,
que ele me deu a oportunidade porque ele não tinha quem colocar no ar, não tinha ninguém para trabalhar na rádio. Sim. E eu acabei ficando quase um ano lá na Tropical. E lá tinha operador, né? Não era assim. Não tinha. Nesse dia teve. Ah, sim, entendi. Mas não tinha um operador, não tinha uma mesa, tinha um mixer, tudo falhava, era tudo mal contado. Não tinha telefone, para dar esporro era por telegrama. Você já recebeu um esporro por telegrama? Era por telegrama. Caramba. Você fazia uma coisa errada hoje, chegava no dia seguinte por telegrama. Entende? Quando ia completar um ano que eu tava lá, porque ali eu conheci muita gente que hoje tá no rádio, outros já não estão mais. Ali eu conheci o DJ Malboro, que nem era DJ da rádio, era um cara que vibrava, chato pra caramba. Ele vivia atrás de um dos DJs que tinha na rádio, Marcão. Traz ele aqui pra réplica. Traga. Ele vai dizer que não, mas ele sabe que é. E aí o Carlos Townsend, que foi o cara que criou a Rádio Cidade, já falecido Carlos Townsend, estava montando na época o projeto da rádio FM, não, da Rádio Jovem Rio, que depois virou FM 105, mas era a Rádio Jovem Rio, em 105,1. E fui pra lá trabalhar no JB, no Jornal do Brasil na época, que era uma baita de uma empresa na época. 17 anos? Isso com 17 para 18 anos de idade. Sensacional. Foi cedo. Foi cedo. E meteórico, né? É verdade. Porque o Townsend, na verdade, eu já conhecia de nome, de fama. O JB, eu já tinha ido lá visitar o pessoal na Rádio Cidade. E aí passei a trabalhar ali no estúdio ao lado do deles. Né? Infelizmente já era uma Rádio Cidade decadente, de profissionais, de ideias. Já estava num momento muito difícil da Rádio Cidade. Mas a gente que estava ali na Jovem Rio, a gente estava animadão. Tão animado que eu fiquei só 5 meses ali. O Edu acabou sendo convidado para o projeto da Transamérica, que na época era uma rádio toda gravada. Isso já em 1985, iníciozinho de 85. Nesse projeto ele teve a ideia de fazer uma rádio jovem, diferente, pegando um pouco do que a Fluminense tocava já do rock, sem ser tão radical quanto a Fluminense, pegando um pouco do pop da época. O Eduardo montou uma primeira equipe. Essa primeira equipe estávamos por horário. Eu fazia de 6 às 10 da manhã. Depois de mim entrava o Carlos Alberto, Casobé, que hoje está no Esporte Interativo, que faz a voz do Homer Simpson também, dublando, né? Depois do Casobé, a Adriana Rimmer, que hoje está fora do rádio, está cuidando da empresa dela de dublagens e tal. Todos já passaram por aqui, cara. Todos já passaram, pois é. Depois da Adriana, Rui Jobim. E depois do Rui, era o Wagner Barroso na primeira equipe. Wagner Barroso, lembro disso. E aí, pois é, o Wagner não durou muito. Ele não se adaptou muito bem àquela rádio. E aí ele saiu quando entrou o Jairo. O Jairo entrou substituindo o Wagner. Entrou um pouco depois. Eu não me lembro quanto tempo, mas foi pouco tempo depois, não foi muito tempo não. E foi muito legal. A gente era muito novo, muito animado, pouquíssimo recurso para fazer a rádio, mas muitas ideias e muita vontade. Então a gente criou muitas coisas ali. Na equipe a gente tinha o Cláudio Carneiro, né, que tá em Campos, se não me engano, tá mandando em Campos agora. Ari Peixoto, repórter da TV Globo. O Ari foi a primeira pessoa que me mostrou uma música do Ultraje a Rigor. Ele tinha um compacto, falou: Paulo Beto, vem aqui ouvir, cara. A gente ouvindo aquilo, eu falei: que isso, cara? Era o Rebelde Sem Causa, do Ultraje a Rigor. Foi a primeira pessoa que me mostrou. Ari Peixoto, gente finíssima. Um pouco depois entrou para essa equipe o Memê, Marcelo Mansur, Memê, o produtor Memê. Vamos parar. Vamos lá. Pica das Galáxias, cara. No Scrubs, TLC na Rádio Mania. Bom demais, bom demais. Ainda teve Ludmilla, cheguei! Aquela versão exclusiva, aquela versão que só a Rádio Mania tem. Vem no contatinho. E eu tava falando da história da Transamérica. E aí a gente fez muitas coisas. Foi muito legal. A rádio foi que nem um foguete pra cima, né? Dali ela subiu e... Todo mês a gente recebia aumento do Banco Real. Todo mês, era cravado. Todo mês a rádio se duplicava de audiência. E aí tinha sempre um churrasco no Porcão, churrascaria Porcão da Tijuca. A gente ia pra lá sempre, cara. E aí lá cada um recebia um envelopinho. Nesse envelopinho, olha, você recebeu um aumento. Era uma coisa divertidíssima. Eu fiquei na Transamérica até 1980 e até o final de 1988. E aí eu saí da Transamérica e fui pra Rádio Cidade. 88, então você pegou o Mansur lá na Rádio Cidade ainda? Não, olha, uma coisa curiosa que aconteceu nesse período que eu tava na Transamérica
Depois os horários foram mudando. O trabalho que eu estava fazendo estava muito legal na época, com repercussão muito grande. Aí o Clever Pereira estava dirigindo a Rádio Cidade na época e me convidou para conversar, queria conversar comigo. Eu fui lá conversar com o Clever queria me contratar para o lugar do Mansur na Rádio Cidade. Opa. Eu fiquei apavorado com isso. Porque o Mansur era o meu ídolo, era o cara que eu... Nossa, e ele queria que eu fizesse o lugar do Mansur. Sensacional. E eu neguei, eu mesmo? não aceitei o convite. E ele estava me dando o dobro do salário que eu ganhava na Transamérica. Eu não aceitei o convite. Caramba. Não quis de jeito nenhum, Eu acabei indo para a Rádio Cidade um tempo depois, uns 2 anos depois, mais ou menos, que foi em 89 que eu fui para a Rádio Cidade. E... Já era Cidade Rock, já? Não. Era a Rádio Cidade na qual estavam, nessa época, o Eduardo Andros estava na Rádio Cidade, foi até ele que me convidou para ir para lá. Tava o Memê, estava na Rádio Cidade. Tinha uma dissidência das Transaméricas. Por que eu falo das Transaméricas? Porque da Transamérica do Rio, algumas pessoas estavam lá, tava lá a Adriana Rimmer, Carlos Alberto, Memê, o Eduardo Andros, Mônica Venerabile, que tinha passado pela Transamérica rapidamente e foi para lá, para a Rádio Cidade. E tava também o Cristóvão, o Luiz Carlos Júnior, que hoje é o narrador do Sport TV, tava lá também, Milena Ciribelli. O Luiz Carlos e o Cristóvão tinham vindo da Rádio da Transamérica de Brasília para a Rádio Cidade do Rio. Enfim, a equipe dessa Rádio Cidade, da primeira vez que eu trabalhei na Rádio Cidade, foi essa. E aí fiquei lá um tempo, não muito tempo, eu saí de lá em 91, se não me engano. E aí fui fazer um projeto muito louco, que era a Rádio Universidade FM, do grupo da Estácio de Sá, da Faculdade Estácio de Sá. Ela era uma rádio assim... com a tentativa de ser uma rádio tipo uma college radio americana, tocando rock pra caramba, rock alternativo. Fui lá fazer locução, produção, e foi lá que eu comecei a dar aula. E aí tive vários alunos, né? Posteriormente a gente montou a escola de rádio em sociedade com o Rui Jobim. Isso tudo na Estácio, né? Aí depois você ficou lá quanto tempo? Tudo na Estácio. Mas você trabalhou paralelamente a outras rádios? Sim, foi aí que a gente se encontrou. Pra fechar o assunto da Estácio, nesse curso de locução, o MC D.A.D., alô pirão, alô, foi meu aluno. A Vanessa Rich, do Sport TV, foi minha aluna. O Paulo Piedade, sim, que estava até pouco tempo na Tupi, foi meu aluno, na Nativa, tá na Transamérica agora. Anderson Cardoso, da Mix e do Esporte Interativo, foi meu aluno. Mas aí nesse período paralelo à Universidade FM, a Manchete FM, o Clever Pereira, o mesmo que estava na Rádio Cidade, que me chamou para o lugar do Mansur, estava dirigindo a Manchete FM. A Manchete era uma rádio competitiva, muito competitiva de mercado para a época, né? A 98 FM era o primeiro lugar de audiência. A Manchete, se não me engano, estava em segundo, terceiro, né? Era uma rádio que brigava ali na cabeça. Só que eu estava fazendo a universidade. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei em 2 rádios ao mesmo tempo, que dava aula. Era uma loucura, mas era divertido. E aí que eu conheci o Fabiano, o Marcos Soares, que é a voz padrão aqui da Rádio Mania, né? Das vinhetas, das chamadas da Rádio Mania, o Marquinho. Quem mais estava lá? Candal, Nato Candal. Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, que virou Charles, né? Carlos Alberto, que é a voz hoje do SBT no Rio, isso, né? Quem mais estava lá? Marcos Fernando, Petrópolis. De Petrópolis, Enfim, uma galera assim, né? Só que o Clever tinha me chamado para ir para lá para fazer o programa com o Malboro. Era o Top Mix, 6 às 7 da noite, né? Eu faria o horário de 6 às 10 da noite, sendo que de 6 às 7 faria o programa de funk lá com o Malboro. Eu consegui fechar, depois de negociar muito com a universidade para me liberarem para fazer outra rádio e tal, eu consegui fechar com o Clever numa sexta-feira para estrear na segunda. O Malboro saiu da rádio na mesma sexta-feira e eu estreiei na segunda sem o Malboro, fazendo o programa com o DJ Peixota. Grande Peixota. Grande Peixota. Que faz... que a gente fez o programa durante alguns anos, foi divertido. Até que o grupo Manchete, né? Entrou num processo... Entrou num colapso financeiro e administrativo que acabou com a rádio, com a TV, com a revista, com tudo, infelizmente, né? Mas foi legal. Nesse período que eu fazia Manchete e Universidade, a universidade acabou, eu montei a escola de rádio com o Rui Jobim, e paralelo a isso eu tinha a Manchete, fiquei só na Manchete, e uma banda, minha banda chamada Cinema Mudo. E a banda começando a subir uma ladeira, a gente estava
gravando disco, assinando com gravadora, e aí a minha vida de novo um caos. Aí eu acabei indo pra RPC FM, que estava começando o processo de virar o que ela depois se tornou, né? Eu fui pra RPC. O Malboro já tava, né? Não, o Malboro não tava. Ela tava na 105, Tava na 105. É verdade. Né? Lá em cima na 105, tava bem demais com o Big Mix na 105. RPC ficou quanto tempo lá? Eu entrei lá em fevereiro, eu saí de lá quando acabou, que virou FM o dia. E aí, cara, nessa RPC eu fazia o horário da manhã. Eu odeio acordar cedo, mas eu fazia o horário da manhã, das 6 às 10 da manhã. E aí um belo dia... locutores que gostam de acordar cedo. A Sônia me liga e fala, você conhece o Malboro, né? Eu falei, sim, há muitos anos. E ela falou, o que acontece é o seguinte, o PH pediu demissão, não quer fazer o programa com ele, eu não vou demitir o PH, não vou aceitar a demissão, mas eu quero trocar ele de horário com você, pra você fazer o Big Mix. Você aguenta fazer o programa com ele? Eu falei, claro. Foi muito legal porque a gente se tornou amigo, todos nós, e foi muito divertido. O Big Mix atingiu um patamar de audiência. Eu sou muito amigo do André Marques, né, do ator, do André Marques, e que faz os programas da Globo. Tivemos, depois tivemos dois programas de rádio juntos. E na época o André era a sensação da Malhação na TV Globo com o personagem do Mocotó. Foi, acho que um dos momentos de maior audiência da Malhação. E eu brinco com ele que na época o Big Mix, que era no mesmo horário da Malhação, falando da cidade do Rio de Janeiro, o Big Mix tinha quase o dobro de audiência da Malhação. Sensacional. No rádio a gente batia a TV de tão grande. A gente fazia o programa e era tanta gente no hall da rádio, querendo levar fita, querendo falar com a gente, querendo, enfim, que a gente não podia sair do estúdio para ir ao banheiro. Era o caos, era o caos. Foi assim o maior fenômeno. Que ano foi esse mesmo? Isso foi 1994, meados de 94, que a gente começou essa parceria, e fomos até, o Big Mix durou até 97 na RPC. Aí fiquei na RPC até o fim dela. Ela acabou em 98, no ano de 98, porque o Jornal Dia, que era dono da RPC, quis fortalecer a marca da FM o Dia, que já existia em 90,9. 90,3. E aí eles jogaram para a frequência de 100,5, que era da RPC. Foi um projeto associado com o pessoal do Jornal do Brasil, do JB, que detinha a Rádio Cidade na época. Enfim, e eu acabei saindo nessa história e indo para Jovem Pan. Tem o Jovem Pan. Jovem Pan, aqui em Niterói, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei perto de casa. Porque eu moro em Niterói minha vida inteira. E aí foi a primeira vez que eu consegui trabalhar perto de casa na Jovem Pan. E assim, foi muito legal, foi um recomeço, uma forma de fazer rádio diferente do que eu vinha fazendo até então. Eu conto ali como um marco a partir dali, a partir do pós-RPC. E Jovem Pan, quanto tempo na Jovem Pan? Na Jovem Pan eu fiquei de 98 até 2000, 2 anos, quando aconteceu o fenômeno Rádio Mania na minha vida pela primeira vez, que foi uma loucura. O João montou um projeto ousadíssimo para o rádio. O João, que na época estava dirigindo a FM o Dia, em primeiro lugar de audiência, soberana, e ele acabou aceitando um convite, uma proposta do Wellington, daqui do Grupo Salgado de Oliveira da Universo, para fazer a Rádio Mania, com um conceito completamente diferente de rádio, para nós profissionais principalmente. Para o ouvinte era legal, mas era uma sequência do que já vinha fazendo a FM o Dia, mas para nós profissionais era diferente, um nível de valorização para o profissional em todos os aspectos, tanto financeiro quanto artístico, completamente diferente, uma equipe escolhida muito a dedo por ele, sabe, para uma equipe grande que se tornou cara, porque todo mundo veio ganhando muito mais do que ganhava onde quer que estivesse. Todos que vieram eram profissionais que estavam empregados em outras rádios, inclusive na própria FM do Dia que ele fazia lá. Ele tirou muita gente de lá. E foi uma rádio assim que fez um barulho muito grande, né? A marca ganhou uma força muito grande nesse período. Isso foi no ano de 2000. A gente fez muita coisa muito legal em muito pouco tempo. A rádio durou nesse formato por 1 ano e meio. Em julho de 2001. Enfim, questões
administrativas mesmo, acabaram com a rádio. E aí eu saí e fui pra Jovem Pan. Eu saí da Jovem Pan para ir pra Mania. Saí da Mania para ir pra Jovem Pan. Só que eram Jovem Pans diferentes. A Jovem Pan que eu trabalhei antes da Mania era a Jovem Pan aqui em Niterói, uma sociedade do Tutinha, lá de São Paulo, com o Jornal Fluminense de Niterói. A Jovem Pan que eu fui fazer depois da Mania já era uma outra Jovem Pan em sociedade com o grupo Dial Brasil, que hoje detém a Mix e a Paradiso, a Sul América Paradiso. E aí eu fui lá, trabalhar lá com o Alexandre Amorim, foi legal, foi aí que eu tive o primeiro programa de rádio junto com o André Marques, fazíamos programas juntos, eu, o André e a Suzana Werner. Era engraçado que a Suzana estava começando o namoro dela com o Júlio César, e o programa era às sextas-feiras à noite, o Júlio ia pro estúdio da rádio, a gente fazendo o programa, ele ficava sentado ali, rindo, contando piada, brincando. O Júlio César goleiro, que foi goleiro da seleção brasileira, que hoje joga no Benfica de Portugal. Foi goleiro da Inter de Milão, já foi considerado até... Do Flamengo. Já foi do Flamengo. Na época ele estava no Flamengo. Eu esqueço do Flamengo porque eu sou fluminense. Mas na época ele estava no Flamengo, inclusive, né? E já foi considerado, na época dele de Inter de Milão, um dos melhores goleiros do mundo. Ele rivalizava com o Buffon, que está encerrando carreira agora na Juventus. Foi muito legal esse período também. E aí, depois desse período, eu participei do projeto da ida da rádio para um shopping, que foi a primeira vez também que eu fiz uma rádio num shopping, que foi no Rio Sul. Eu passei a fazer também a Paradiso. Fazia Jovem Pan e Paradiso. Foi uma coisa interessante, uma coisa louca, mas divertida de fazer. Eram rádios completamente diferentes. Eu fazia a Paradiso na parte da tarde e a Jovem Pan de 8 à meia-noite. E aí que eu fui para 98 FM. A minha ida para 98 FM foi um convite lá, na verdade, pro André Marques, que apresentava vídeo show na época na TV Globo. E o André condicionou a ida dele à minha ida também, porque o André não queria fazer sozinho, ele não tinha segurança para fazer o rádio sozinho. A rádio estava mal das pernas, né? O projeto da 98, a 98 estava tentando retomar a liderança de mercado que ela teve durante 18 anos e perdeu para a FM do dia, e estava tentando retomar essa liderança. E estava difícil, então eles criaram um programa. O Cristóvão, com quem eu tinha trabalhado, tinha sido locutor lá na Rádio Cidade comigo nos anos 90, tinha sido meu gerente na Jovem Pan, antes de eu ir para a Mania, na primeira Mania. E aí o Cristóvão estava na 98, junto com o Libretti, junto com o Rubão. Eles criaram esse projeto, eu acabei topando e a gente fez o programa. O André não suportou muito tempo, ele acabou não segurando muito tempo, eu continuei. Passado algum tempo, o João acabou indo para lá, substituindo o Cristóvão, e aí partiu-se para criar uma rádio nova em 98,1, na frequência da 98, que foi a Beat 98. Fiquei nela também até o final. Quanto tempo? Foi um tempinho, né? 98 ficou no ar, a Beat 98 foram 7 anos, né? 6 para 7 anos, né? Que a rádio ficou como Beat 98. Eu saí da Beat, 2 meses depois eu acabei indo para Mix. Muita gente que tinha sido, que na época era estagiário, que na época estava começando no rádio e tal, hoje em dia na Mix lá. Inclusive a minha chefe, que foi quem me convidou para ir para lá, a Kikinha, ela é a Lucy, né? Lucy Moretti, mas eu chamo de Kikinha, que é minha amiga. Me chamou para ir para lá, eu fui para Mix, fiquei na Mix durante um ano, gravado um ano, e aí recebi o convite do João para essa volta da Rádio Mania para o Rio de Janeiro, né? Na frequência que a gente está de 102,9, a frequência histórica da Rádio Cidade. A Rádio Mania está transmitindo nessa frequência. O João me convidou para cá, tanto pelo desafio quanto pela amizade com o João e até a proximidade de casa, porque a rádio é em Niterói, e aí a segunda vez que eu trabalho perto de casa. Eu topei o desafio e estou aqui. A gente está aqui fazendo esse trabalho com maior vontade, com maior afinco, com maior dedicação para conseguir fazer dessa Rádio Mania, né, dessa versão da Rádio Mania tão forte quanto foi a primeira e tão competitiva quanto o mercado exige. Maravilha. Paulo Beto, uma coisa que é legal aqui, que as pessoas até pedem, né? Assim, pô, eu quero que as pessoas contem histórias engraçadas, tal. Eles pedem isso. Engraçado. Eu vou contar uma inusitada da nossa época de Manchete. Da época que a gente estava juntos lá na Rádio Manchete. Não, você não tá. Quer dizer, de alguma forma você tá. Porque é uma história muito louca. Quando a gente estava na Manchete, quando eu cheguei na Manchete, o Fabiano já estava lá, a rádio estava muito bem, né? De audiência, de faturamento,
fluía, o trabalho estava fluindo muito bem e foi muito legal participar daquele projeto ali. Mas no final dela já não estava legal, o grupo, o bloco já não estava bem, já estava muito mal das pernas, tanto financeiramente quanto administrativamente, já estava com dificuldade de pagar salários das equipes, tanto da TV, da rádio, das rádios, né, porque tinha Manchete AM também, da revista, das revistas que eles tinham, o grupo Block. E aí aconteceu uma situação inusitadíssima e meio trágica, que foi o seguinte, eles, nessa dificuldade de pagar os salários que eles estavam tendo, eles começaram a pagar os salários de uma forma muito fracionada, que nem time de futebol quando tá mal das pernas. Eles pagavam metade do salário no início do mês, a outra metade mais ou menos no meio do mês, não era isso? E aí numa dessas, um dos salários, dos últimos salários que eu recebi lá, eu recebi um cheque. Um cheque, né, assinado por Adolfo Bloch. Adolfo Bloch era o dono desse império todo da Manchete, né? E, enfim, tudo bem, recebi, não foi depositado na minha conta, mas recebi, fiz o depósito na minha conta. 2 dias depois, me liga a gerente do meu banco. Ô Paulo Beto, é que um cheque voltou. E aí eu achei estranho, eu falei, poxa, o cheque voltou, mas eu sabia que eu tinha saldo na conta. E aí eu não entendi, como o cheque voltou, mas que cheque que voltou, que valor é? Qual o problema? Tem algum problema de saldo na minha conta? Ou é algum problema poderia ser assinatura e tudo mais? Ela, não, Paulo, não foi um cheque que você passou, foi um cheque que você depositou na sua conta que voltou. Eu falei, voltou? Ela é um cheque assinado por Adolfo Bloch. Eu falei, como é que é? O Adolfo Bloch, dono do Império. Mas, peraí, nessa época ele não tinha falecido ainda, não, cara? Não tinha falecido. Não, um cheque assinado por ele. Isso aí ia falar um negócio mais misterioso ainda. Enfim, eu recebi um cheque. Eu deveria ter isso num quadro até hoje, né? Na época eu não me lembro o que eu fiz. Não sei se eu peguei o cheque e devolvi lá e eles me pagaram em dinheiro, depositaram. Não me lembro mais como é que resolveu. Eu sei que foi inusitado demais. Você receber um cheque. É como se você recebesse um cheque do Roberto Marinho. É verdade. Sabe? Falecido, Dr. Roberto Marinho. Um cheque sem fundo do Roberto Marinho. Quer dizer, de uma pessoa que tem um império nas mãos e paga o seu salário com um cheque sem fundo. Como? É engraçado, é trágico. Mas não, essa é boa. Mas essa vai para os anais, com certeza. Paulo Beto, outra coisa para encerrar já, que eu não quero já que já estou tomando o seu tempo todo aqui. Diga. 3 pessoas, cara, que foram importantes para você no rádio. Só 3? Para não te crucificar, né? Cara, tem muita gente. Uma pessoa que foi muito importante no rádio para mim foi o Eloy De Carlo. Eloy De Carlo foi muito, muito importante para mim. Ele vai assistir isso. Acho que, não sei se eu já falei isso pro Eloy, tem tempo que eu não encontro com o Eloy. Quando eu comecei em rádio, eu fiz um curso rápido com o Eloy, mas eu recebi dicas ali muito legais do Eloy, muito importantes pra minha carreira ali, tecnicamente falando. Quem também me deu muitas dicas do jeito dele, do jeito ogro dele de ser, né, foi Armando Campos, dono da Rádio Tropical, também, que me ajudou muito. Eu era um garoto de 15, 16 anos de idade e ele cobrava do jeito dele, às vezes por telegrama, às vezes pessoalmente, mas me mostrou muitas coisas legais. Fernando Mansur, mestre Fernando Mansur, né, que foi uma pessoa que me inspirou a fazer rádio, né. Eu acho que no início, eu não tenho gravações da época, mas eu acho que no início eu tentava, não vou dizer que eu imitava o Mansur, porque eu não sou capaz de fazer isso, mas eu acho todo o contato que eu tive com ele sempre foi muito carinhoso comigo, muito atencioso comigo, né? Vou passar das 3. Vou falar do Eduardo Andrius, que é uma pessoa que, como falei, é um visionário, a pessoa mais visionária que eu conheci no rádio, a pessoa de mais sacada que eu conheci no rádio. Então acho que o Edu foi uma pessoa muito importante, me mostrou muitas coisas importantíssimas para a formação de um profissional. Carlos Townsend, falecido Carlos Townsend, que também do jeito louco dele, o Townsend era muito acelerado, muito louco, mas a gente sempre teve conversas muito interessantes. Outra cabeça, né? Um cara outra cabeça.
E aí, cara, tem as pessoas do dia a dia. O João aqui da Rádio Mania é uma pessoa que é muito legal. O João dirige a rádio de uma forma completamente diferente de todas essas pessoas que eu falei aqui, né? E consegue cativar muito a equipe, consegue ganhar muito a equipe e fazer amigos dentro de uma equipe. Enfim, tem pessoas muito importantes, assim. Só um parênteses aqui. Eu falei que comecei no rádio querendo fazer futebol e eu acabei fazendo futebol muitos anos depois. Quando eu estava na Beat 98, eu cheguei a fazer durante 2 anos futebol aqui na Rádio Mania, no projeto do Futebol Mania, que ainda existe aqui na Mania. Hoje o Bruno Martins aqui narra os jogos. Eu cheguei a narrar 2 campeonatos brasileiros, 2 cariocas aqui pela Rádio Mania e consegui narrar título brasileiro do meu Fluminense, título carioca do meu Fluminense no estádio. E foi muito legal esse exercício de fazer o rádio esportivo, fazer futebol no rádio, que era o meu grande sonho. Eu matei essa sede. Sensacional. Ô Beto, cara, vou só te agradecer. Obrigado. Mais uma vez pelo carinho. Obrigado a vocês ao aí. vivo aqui na Rádio Mania. Desculpa me alongar tanto, é que são tantas histórias, às vezes. Tem coisas até que às vezes a gente esquece. Mas essa que é a importância, né, do vídeo, né? Registrar isso. Maneiro. Pessoal, Paulo Beto, na hora quem está falando, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá, vídeo.